No Project Whiteboard, a gente se conecta. Tecnologia avança, complexo e direta. Fala sobre IA, manteiga no pão quente. Quem diria robô cuidando da gente. 5G no ar, velocidade fenomenal. Conversa fluida e rápida, é sobrenatural. Impressora 3D moldando o real. Da sala de aula pro mundo digital. 5G no ar, velocidade fenomenal. Conversa fluida e rápida, é sobrenatural. Impressora 3D moldando o real. Da sala de aula pro mundo digital. Passa 24, inovação tá no ar. Tecnologia transformando, nos faz pensar. De algoritmo a pixel, tudo a desbravar. Vem com a gente, cê vai se maravilhar. Realidade aumentada, vida meio sai. Primeiramente, um bom dia. Nós estamos apresentando o segundo episódio do Pode Ser 24. Hoje estamos reunidos aqui com o professor Galo. Eu sou o Nicolas, ela é Emanuele. E hoje nós vamos entrar no tema de desigualdade digital. Professor Galo, o senhor podia falar um pouquinho mais do senhor sobre sua área aqui no Senac, que se dá aula? Bom dia. Bom, eu trabalho com TI desde 88, vocês não tinham nem nascido, né? Tem 36 anos que eu trabalho na área de TI, trabalhei em indústrias multinacionais, trabalhei em banco, tudo na parte de desenvolvimento. E a partir de 2010 eu entrei na área de educação, dei aula na ETEC, dei aula no CTMA em Aparecida e fazem 2 anos que eu estou aqui no Senac. Eu dei aula no Senac em 2005, mas não como contratado, como pessoa física, entenderam? E além de tudo isso, eu sou terapeuta holístico, trabalho com essa parte de terapia já há 13 anos. Certo, então vamos agora entrar no tema, né, que é a desigualdade digital. E para começar, como você escreveria a desigualdade digital e por que é uma questão tão relevante aos dias de hoje? Então, quando a gente fala de desigualdade digital, é o que está na frente de todo mundo aí, né? É o celular, é a internet. E o que é? Primeiro a gente tem que falar o que é essa desigualdade. Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso gratuito à internet, todo mundo tem uma internet de boa qualidade, todo mundo tem celular, todo mundo tem computador, todo mundo tem tablet. Isso gera uma enorme desigualdade digital dentro do nosso país. Porque muitas pessoas não têm acesso à distância. A maioria das pessoas tem celular, mas existem processos, né, com a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar no home office. Então existem processos que são necessários os computadores ou um tablet para facilitar, e a pessoa não consegue ter acesso a isso. Fora, né, as pessoas que não têm conhecimento digital, as pessoas que não sabem realmente mexer em nada. Bom, eu faço uma pergunta de qual a maneira que acaba afetando a aprendizagem de uma criança no seu desenvolvimento, como que a desigualdade digital pode afetar na vida dela. Exatamente nisso que eu falei. Você pega uma criança. Primeiro, vamos falar de criança em idade escolar, tá? Criança antes da idade escolar, eu não acho legal estar com o celular na mão. Acho que antes dessa idade, é a idade dela brincar na rua, dela fazer as coisas, descobrir as coisas, para depois entrar no mundo digital. Mas entrando a partir da idade escolar, todas as pesquisas, tudo que um professor explica, tudo que uma professora fala, tem como consultar na internet. E tem que saber fazer essa consulta. Não é simplesmente jogar a primeira resposta que vem, nossa, isso aqui está certo. Tem que pesquisar o fundamento dessa resposta. Da onde veio, quem respondeu, quem escreveu isso. Para poder ter certeza que aquilo é verdadeiro. Porque qualquer um consegue entrar hoje na internet e criar um perfil de especialista em alguma coisa e sair falando besteira. Tá? Então eu acho que ajuda muito, desde que seja feito com orientação. Tá? Orientação da família, orientação da escola, dos professores, para saber o que tem que fazer com a mídia digital. E de que maneira a falta de acesso à tecnologia pode afetar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e do adolescente? Como eu disse, eu posso fazer uma pesquisa, você falou alguma coisa, o professor explicou algum assunto, alguma coisa. Como é que você vai fazer essa pesquisa? Na minha época, eu ia na biblioteca, pegava livro e ficava lendo o livro lá.
Agora está tudo aí. Está tudo na internet, está tudo nos bancos de dados. Você consegue acessar lá e ter mais informação sobre aquele assunto. Eu não entendia uma explicação de física, de matemática, de biologia, de química. Você vai lá, você assiste videoaula, você assiste, lê conteúdo. Só que se você não tem internet, como é que você vai fazer isso? Se o seu celular é um celular que tem um celular pré-pago, você começou a assistir um vídeo, vai passar 3 minutos, acabou seu crédito. O local que você mora tem sinal? Não tem. E daí? Eu tenho que subir lá em cima do morro para ficar com a mão assim para pegar sinal? Conheço pessoas que têm que fazer isso, que moram no Gomeral aqui. Então, tudo isso influencia nessa formação, nessa educação. Se você tem acesso, você tem que ter acesso facilitado, internet gratuita, porque eu não vou conseguir, com pré-pago, ter um acesso garantido, né? Se não tem isso, não tem como a pessoa ter um desenvolvimento digital. Tipo, como o senhor falou, uma pessoa, tipo, tiver em dúvida em alguma matéria, eles sempre vão procurar na internet, né? Aí, tipo, agora, ultimamente, sim, não tem mais oportunidade como antigamente, assim, como muitas bibliotecas que tinha perto de casa. Antigamente já não vê mais tanto, é mais tecnologia mesmo. Sim, as bibliotecas ainda existem. Tá? Ainda existem, mas não tem todos os recursos que vocês encontram na internet. Não tem todas as respostas. E até mesmo para fazer uma pesquisa escolar, veja, quem é a pessoa que fez esse vídeo? Vai lá, tenta achar o currículo, a formação, o que essa pessoa é para estar falando sobre esse assunto. Que é muito perigoso, porque tem muita informação falsa na internet. Muita informação errada na internet. Então, vocês sempre têm que verificar a fonte, da onde veio essa informação. Aí você vai ver e vai pesquisar. Pesquisa 2 para poder comparar uma com a outra. Eu mostrei para os meus alunos aí no curso de rede que eu estava dando. Vocês não conhecem, mas em rede você não pode emendar cabo. Esse cabinho azul, você não pode emendar. E tinha um cara com mais de quantas mil? Não sei quantas mil acessos ensinando a soldar cabo de rede. Isso está fora da norma mundial, isso não existe. E estava lá com um monte de acesso. É mentira, é errado. Isso é só um exemplo que acontece em todas as áreas. Por isso que vocês devem pesquisar não uma única fonte, no mínimo 2, e ver quem escreveu isso. A IA, ela ajuda na aprendizagem dos jovens? Ajuda, desde que você saiba utilizar. No momento certo, na forma certa. E não simplesmente deixar a IA ser o seu professor. Tá? Você tem que gerar questionamentos dentro de vocês. Vocês têm que questionar as coisas. Eu sempre falo para os meus alunos, tudo que eu falo, vocês questionem. Não existe verdade absoluta. Questione, mas por quê? Mas para você falar o porquê, você tem que ter base. Para você questionar alguma coisa, você tem que fazer uma pesquisa prévia e daí você vai questionar. Isso traz conhecimento. Nesse ato de você pesquisar, buscar informação, você já está adquirindo conhecimento. Bom, como a desigualdade digital pode acabar impactando a oportunidade de empregos? Nossa. Hoje em dia, quase 100%. O próprio Senac, se você entrar lá, dentro do site do Senac, tem a opção Trabalhe Conosco. Todas as vagas de emprego do Senac do Estado de São Paulo, todas estão lá. Se vocês entrarem no site da Embraer, tem lá, Trabalhe Conosco. Entrar no site da Volkswagen, Trabalhe Conosco. Antes, na minha época, na época dos dinossauros, saía em jornal. A gente procurava em jornal, vaga de emprego, reportava, ligava. Nossa, vou lá. Hoje em dia é tudo digital. Aí a gente volta àquele caso. A sua internet é limitada. Você mora num local onde você não tem sinal. O seu celular é antigo, é deficiente, é lento, você mal consegue acessar. A grande diferença está aí da pessoa que está no meio da cidade, da pessoa que tem um bom celular, que tem dinheiro para pagar um bom plano e tem internet a todo momento, o dia inteiro. Essa pessoa vai passar na frente, infelizmente, das outras que não tem. E às vezes essa pessoa que tem todos esses aparatos a mais não é tão qualificada quanto a outra que não tem a mesma possibilidade de acesso.
Professor, esses sites que tem hoje, assim, tipo Luzia, ChatGPT, eles são 100% confiáveis ou não? Em que sentido confiável? Da resposta dele ser verdadeira? Não. Não. Principalmente ChatGPT. Eu deixo eles usarem, mas eles viram que você coloca lá, faça um programa para mim que faça isso, vem com erro. Ele faz, mas ele tem erro. O ChatGPT melhorou muito desde quando ele foi implantado, mas ele ainda está em processo de aprendizagem. Tá? Então você não pode confiar 100% nas respostas do ChatGPT. Ele te deu a resposta? Legal. Faz uma pesquisa à parte para bater com a resposta que ele te deu, para ver se realmente é isso. Tá? Grande parte é certo, mas não chega a ser 90% não, é menos que isso. Tá? Quais tipos de inovações tecnológicas poderiam ajudar a superar as barreiras da desigualdade digital? Inovações seria a gente ter um sinal que já existe, né? Mas infelizmente não utiliza, um sinal que pegasse em todos os locais. Né? Um sinal via satélite, um sinal com qualidade, aparelhos com uma capacidade, né, maior de memória, de velocidade, para conseguir acessar essa internet veloz que está aí disponível para todo mundo, só que a gente não tem acesso. Por quê? Não querem e porque é muito caro. Tá? Como o senhor imagina que a desigualdade digital vai estar no futuro? Como que a gente vai poder lidar com isso? Difícil, porque nós não temos praticamente nada de investimento do governo em cima disso. Eu fiz uma pesquisa, depois eu vou mostrar para vocês, que eu não sabia como é que estava, agora eu estou sabendo no Brasil como é que está em relação à parte digital, mas eu não creio que em uns 40 anos a coisa não comece a melhorar, vai depender de vocês, né? Vocês chegarem nos cargos que decidem, que fazem as coisas e que tomem as decisões corretas. Porque hoje em dia, que mudança vocês viram de 5 anos atrás? O aparelho melhorou, ficou melhor, nossa, tem mais aparelho, mais tecnologia, mas o sinal melhorou? Todo mundo tem internet gratuita? Então, eu acho muito difícil, em menos de 50 anos, começar a ter uma melhora nesse nível. Bom, como a gente poderia dizer sobre o relacionamento interpessoal com a tecnologia? Também é um grande problema o relacionamento interpessoal. Existem pessoas que só conseguem se comunicar através da tecnologia. Você pega pessoas que se conhecem por aplicativos aí, a hora que você coloca as duas pessoas uma na frente da outra, não sai assunto, não sabe o que falar, não consegue olhar no olho, né? Não consegue olhar no olho, porque eu estar aqui com vocês, eu estou sentindo, todo mundo tem energia. Eu sinto a energia de vocês. É diferente de você estar atrás de uma tela, atrás de um monitor de computador, falando com a pessoa, você está vendo uma imagem digital, você não tem sentimento. Aquilo pode ser fake, pode ser a pessoa estar totalmente maquiada, ou ser uma IA que está conversando com você, a pessoa está falando e a IA está mostrando a imagem. Hoje é possível isso. Aí você olha aquele homem maravilhoso, aquela mulher linda, nossa, me apaixonei, vamos encontrar? Aí, né? Ou então é realmente aquilo, a hora que você senta para conversar, a pessoa não consegue falar. Eu tenho depoimento de uma amiga minha, que é cabeleireira, que ela tinha uma cliente que não saía do celular, e conversando com ela direto, não sei o quê, daí um dia conseguiu marcar para ir. Ela falou que a menina sentou e não conversava, não falava. Falou, mas a gente conversa tanto pelo celular, aqui você não conversa? Eu não sei, eu não consigo. É muito bom a tecnologia, muito boa a tecnologia, mas tem que saber usar. Tá? Então é isso, então. Queria saber se alguém da plateia deseja fazer uma pergunta. Na sua opinião, professor, na sua opinião, professor, como que você acha que a pandemia do Covid-19 intensificou a desigualdade tecnológica?
Porque ela vem trazer à tona, ela vem mostrar a desigualdade tecnológica. O que aconteceu com a pandemia? Parou tudo, as escolas começaram a tentar, cada uma de uma forma, aí a gente já vê desigualdade, né? Cada uma de uma forma a passar informação para os alunos. A maioria dos professores não sabiam lidar com essa tecnologia de gravar a aula e enviar a aula, não sabia lidar com isso. Né? Para mim, para as pessoas da minha área, foi fácil que a gente lida com isso. Agora, e o resto dos professores? São nós, professores. E o resto dos professores das matérias? Não sabia, tem gente que não sabia mexer no computador. Não sabia escrever um texto no Word. Tá? Foi muito difícil. Todo mundo tinha acesso à internet nessa época? Não tinha. Todo mundo tinha plano que conseguia acessar tanto tempo na internet? Não tinha. Nessa época eu estava na ETEC, foi a única escola que eu vi que fez um investimento legal. Que eles deram chip para os alunos que não tinham internet. E a gente tinha aula mesmo online, mas mesmo assim era restrito, porque o aluno não tinha computador em casa, ele tinha só o celular. E tinha coisas que eram necessárias ser feitas no computador, então a aula mesmo assim não foi muito, não progrediu muito. Mas o que eu acho que a pandemia ajudou nisso foi a criar uma consciência. Aliás, a única coisa que eu acho que foi boa da pandemia, eu pensei que a população fosse mudar a cabeça, ser mais humano e tudo mais, e parece que não aconteceu isso. Foi o home office. As empresas enxergaram que é possível você trabalhar em casa, você ter produtividade em casa, né? E não precisar estar dentro de uma empresa com luz ligada, ar-condicionado ligado, pagar vigilante, pagar aluguel e tudo mais. Bom, mais uma pergunta. Como iniciativas e objetivos que teve ao longo dos anos pode dizer que teve uma melhoria na desigualdade digital? Vou trazer para vocês, isso eu tenho que colar aqui, né? Da Pricewaterhouse Corporation, que é uma empresa de consultoria. Olha aqui, ó. Plenamente, vamos começar aqui de baixo. Desconectados no Brasil hoje, essa é uma pesquisa atual, 33,9 milhões de pessoas estão desconectadas, zero de internet. Quem entra nessa faixa? Classe C, D, os não alfabetizados e os idosos. Tá? Subconectados, quem consegue se conectar 9 horas por mês, 41 milhões. Quem entra nessa fase? Aí já começa a desigualdade social. Negros, classe D e classe E. Parcialmente conectados, os que ficam 15 horas por mês, 44 milhões. Negros, classe C, D e E. Plenamente conectados, ficam 29 dias por mês conectados. Brancos, classe A e B. São 43 milhões. Outro dado absurdo, né, do nosso país. Porcentagem de pessoas com acesso à internet. Negros, 75%. Branco, não negros, 83%. Na educação, escolas públicas, 78% das escolas públicas têm conexão com a internet. 98% das particulares têm conexão com a internet. Mais um. Para acabar. Quais equipamentos as pessoas utilizam para acessar a internet? 99% é celular. 99% da população brasileira, tá? 44% televisão, 30% notebook, 28% computadores, 10% aparelho de videogame e 2% por tablet. Alunos sem acesso à internet, tá? Ensino fundamental, 71% dos alunos. Ensino médio, 12%. Rede privada, 4%. Outros níveis, 12%. Vocês veem que a rede privada, que é uma rede, né, que a gente, infelizmente, tem que falar que é elitista, né, são pessoas que têm muito dinheiro, e aí a gente começa a enxergar a grande desigualdade que existe. Começa pela sua cor, pela sua religião e pela sua classe social. A maior classe que acessa o maior nível da internet são brancos, não são negros.
a menor faixa são negros. Por que isso? Por que isso existe no nosso país? Qual que é a diferença da cor da minha pele, a cor da pele de alguém? A cor da minha pele diz quem eu sou? Nada. Então essa desigualdade está absurda no nosso país. Em 21 eles criaram uma PEC para colocar na Constituição que o acesso à rede digital seria obrigatório e gratuito a todos os brasileiros. Em 22 foi aprovada essa PEC. Alguém tem internet gratuita? A internet está aí para todo mundo? O grande problema, gente, é vontade política. Política. E como podemos mudar essas condições? Nós podemos contribuir para mudar? Vocês têm todo o potencial para contribuir. Mudando a sua forma de pensar, enxergando todo mundo como igual, querendo dar oportunidade para todas as pessoas. Enxergar todas as pessoas como elas são, seres humanos. Todo mundo tem carne, osso e sangue. Independe do meu formato de corpo, da minha cor, do meu nível de educação, do que eu estudei e aonde eu estudei. Todo mundo é igual. Depende da geração de vocês, porque a geração atual não vai ter mudança. E talvez a geração que venha depois de você. A gente precisa mudar uma geração inteira de mentalidade, de forma de acesso, de aceitação e de forma de enxergar as pessoas e a sociedade. Professor, como que o senhor vê as escolas ultimamente de acordo com as tecnologias, os avanços das tecnologias nas escolas? Como eu mostrei aí, as escolas públicas têm muito pouco. O governo coloca internet. Né? Eu dava aula numa escola pública de curso técnico em Aparecida, o governo deu internet. O governo dá computador. Entra na maioria das escolas públicas aí. Você vai ver um monte de laboratório com um monte de computadorzinho, só que você não vê ninguém lá dentro. São pouquíssimos os professores que utilizam essa sala. Por quê? Porque eles não querem? Não, porque eles não sabem. Eles não têm formação. Tem professor que tem medo de ligar o computador. Então, essa desigualdade ainda é muito grande. Se fala muito que está dando internet, que está colocando computador, mas na realidade, na prática, se vocês forem entrar, acho que a grande maioria ou estudou ou estuda em ensino público aqui. Na escola de vocês tem computador para todo mundo utilizar? Todas as aulas vocês vão utilizar os computadores? Por que não? Quem pode mudar isso? Vocês. Vocês. Nós fazemos a nossa parte. Falando para vocês. Passando informação para vocês. Isso que a informação muda. A informação muda uma sociedade. A informação muda o nosso planeta, a nossa casa. Onde que é a nossa casa? É a Terra. A informação muda a Terra. Quanto mais informação, quanto mais questionamento você tiver, melhor vai ser o futuro de todo mundo. Bom, alguém da plateia quer fazer uma pergunta para o professor Galo? Professor, eu queria saber a sua opinião em relação à educação. Durante a pandemia, uns professores eles tiveram que aprender a usar a internet para poder dar aula. Mas depois da pandemia, muitos professores continuaram com essa tendência de usar a internet para dar aula, de usar slide, essas coisas. Mas qual que é a sua opinião de professores que não dão importância para aqueles alunos que não têm internet? É só rindo, né? É só rindo, porque, não é professor. Né? A partir do momento que, essa é a minha opinião, tá? A partir do momento que eu me propus a ensinar, porque eu saí do mundo corporativo, eu era gerente de TI de uma multinacional, saí e depois entrei para dar aula. A partir do momento que eu entro numa sala de aula, eu quero que todo mundo tenha a mesma condição e o mesmo acesso. Senão, não pode existir. Ser 100% errado. Tá? Todo mundo tem que ter igualdade. A gente tem que trabalhar essa igualdade aqui dentro da sala de aula, dentro da casa de vocês, na rua, em todos os locais. Então, tem que existir essa igualdade. Se não existe, reclama, fala, vai, entende direito e fala. Não tá legal, não é assim. Não adianta ficar quieto e aceitar. Enquanto todo mundo for ovelhinha, sempre vai ter o lobo rondando e o pastor dizendo vai por aqui, vai por ali. Não é para sair todo mundo brigando também por aí, mas é formar uma base de conhecimento
para poder questionar as coisas. Tá? É inadmissível isso que você falou. Para mim é inadmissível. Tá? Respondi? Professor, o que o senhor acha do centro de mídias? Praticamente todas as escolas no retorno. Centro de mídia, né? Eu tenho alguns alunos que estão no ensino médio, né? E que me contam como é que funciona esse centro de mídia. Na época que eu estava na ETEC, a ETEC criou um projeto lá de curso técnico para o ensino médio, onde a gente era professor da ETEC e ia na escola de ensino médio da parte técnica. E eu dei aula numa escola em Aparecida do governo, de ensino médio lá. Tem muita tecnologia, câmera legal, data show, tudo legal. Só que a forma que isso é utilizado, no meu ponto de vista, é totalmente errado. Vem provinha pronta, não é isso? Vocês têm que assistir um monte de vídeo, o professor quase que não dá aula. E, aliás, o professor não tem que dar aula, o professor tem que cutucar vocês para que vocês corram atrás de conhecimento. Essa é a nossa função. Instigar vocês para que vocês procurem e busquem conhecimento. Mas você vai assistir um vídeo, tem um monte de gente que dorme na hora do vídeo, depois vem a perguntinha pronta, você responde e acabou. É isso? Vocês acham que vocês estão aprendendo assim, quem está ou quem passou por isso? Vocês aprenderam alguma coisa? Vocês acham que quem vai prestar o Enem ou vai prestar o vestibular, né? É o que eu falo sempre das benditas provas que existem. Vocês acham que uma prova avalia um aluno? Quer ela seja digital ou quer não seja digital? Para mim, a prova avalia o seu estado naquele momento. Porque se você estudou tudo, você sabe tudo, você ficou nervoso na hora de fazer a prova, você errou tudo, quer dizer que você não sabe? E o outro que decorou, respondeu tudo, teve 10. Ele sabe mais que você? Não sabe, porque daqui a meia hora esqueceu. Então o conhecimento, gente, tem que entrar. Seja digitalmente, seja através de papel, seja através de olho no olho, de conversa. Conversem muito, falem muito. Se saírem, está na pracinha, guarda o celularzinho no bolso, põe ele para vibrar. Conversa, não fica todo mundo sentado assim, de cabeça baixa. Todo lugar que você vai, você não vê mais ninguém conversando, é todo mundo com o pescoço caído, mexendo. O digital é bom, é excelente, é maravilhoso, só que não estão sabendo utilizar. Está destruindo muita gente. E falando do semestre, eu falo nas atividades, é praticamente impossível você errar, né? Porque você pode ir chutando até... você vai chutando. Tá aí, você vai verificando. Você fez, errou, daí pode fazer de novo? Nossa, maravilhoso. Isso é o conhecimento que o governo quer. Entendeu? Colocar pessoas ignorantes para que eu possa manipular. Você vai para cá, você vai para lá, agora eu quero que vocês andem para o lado de cá. É isso que o governo quer. Todo governo fala que vai dar educação e saúde. Quanto que eles fizeram? Adianta abrir um monte de escola e não dar salário digno para os professores? Não dar condição, não dar instrução para os professores dos ensinos médio e fundamental, porque a base vem daí. Aqui, vocês são privilegiados. Se considerem privilegiados. Vocês estão numa instituição que bate muitas universidades, em termos de conhecimento, de infraestrutura e tudo mais. Entenderam? Mas e aquele fundamental, aquela criancinha de 2, 3 anos que entra lá e começa a aprender um monte de coisa, um monte de preconceito, porque o professor não foi instruído quanto a isso, não teve treinamento, o professor já vai ensinando, vem de casa. O que vai acontecer? Então, precisa ter uma mudança? Precisa, a mudança está em vocês. Bom, queria agradecer pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço, muito obrigado. Agora a gente vai dar uma pausa para... Estamos encerrando mais um episódio. Aí, muito obrigado pela presença do senhor, dos seus alunos. Obrigado. E... Quer ter pergunta? Você mais uma pergunta? Perdão. Fale. Microfone. Bom, agora o governo deu essa de fazer pagamentos mensais para os estudantes, né? Para poder incentivar eles a não sair da escola e tal. Você acha que esse incentivo pode ajudar, querendo ou não, na vida deles, assim, ao meio tecnológico? Para terminar. Não. Pode ajudar, porque tem muita gente que não tem dinheiro para pôr comida. Mas como incentivo para estudar,
do jeito que está o ensino público hoje em dia, se você não tem um estímulo, se você não chega numa sala, não tem estímulo da pessoa que está aqui. Primeiro que a estrutura de uma escola é totalmente errada, né? Essa é a mesma estrutura de mais de 50 anos. Um olhando para a nuca do outro e o Todo-Poderoso aqui, ou a Toda-Poderosa em cima de um palquinho aqui. Isso não existe. Nós somos iguais a vocês. A gente aprende muito mais com vocês. Quando eu estou dando aula, eu estou aprendendo muito. E não é só a matéria que eu dou aula. Eu estou aprendendo de vida, de conceito, de conhecimento, de vivência de cada um. Então esse dinheiro vai ajudar a pôr comida na barriga das pessoas. Agora que isso vai diminuir a evasão escolar, de forma nenhuma. Enquanto não se mudar a estrutura educacional do país, essa evasão vai continuar existindo. Mas em relação à desigualdade... Não, nada. Não. R$100, o que você compra com R$100? Você vai pôr R$100 de crédito no seu celular, quanto tempo vai durar? Entendeu? O que vai acontecer com isso aí? Ah, eu vou ter... Quanto dá R$100 de coisa? Quanto tempo dá? Alguém sabe? Eu não sei. 10 dias. Vamos colocar 15 dias. 15 dias você vai ter acesso. E os outros 15 dias? Você não vai ter acesso. Então isso não ajudou. Ajudaria se fosse uma coisa que fosse constante. Tá? Não, eu não vou te dar. Eu vou te dar um chip que vai ter um volume de dados suficiente para você acessar todos os dias o conteúdo da aula. Não adianta também, eu te dei o chip, mas o chip você usa 3 dias, acabou. Entendeu? Esse que é o grande problema da mídia. Eu estou dando chip, mas de qual a capacidade desse chip? Então, eu não acredito que dinheiro é bom, dinheiro é uma energia muito boa, mas não é R$100 que vai mudar o acesso digital das pessoas. Não é isso, não. As pessoas precisam comer antes disso. Então, ela vai pegar esses R$100, vai comprar comida e não vai usar 15 dias de acesso que não vai valer de quase nada para ela. Tá bom? Então, novamente, agradeço a sua presença. E esse foi mais um episódio. E um bom dia para todos. Bom dia. Obrigado. Galo, muito obrigado por você ter participado do podcast da nossa turma. Eu gostaria da sua opinião, de como que foi a participação, né, no podcast criado pelos nossos aprendizes, falando de tecnologia com esse olhar. Olha, gostei muito, foi muito bom. Esse processo, né, de eles criarem um podcast, de trabalharem esse conhecimento, aprendem a trabalhar em grupo, tem um pouco mais de conhecimento sobre tecnologia, poder trazer essa visão de mundo que eu quero trazer, levar para todo mundo, que eu levo para a minha sala, para os meus alunos, e eu gostaria de levar para muito mais pessoas. É uma oportunidade muito legal, eu acho que isso foi muito bom. E vai ajudar as pessoas a pensarem um pouco mais em relação às desigualdades, à tecnologia e até mesmo a forma que se deve usar essa tecnologia. E para encerrar, uma reflexão sobre desigualdade, tecnologia e desigualdade. Que mensagem você pode deixar? Uma reflexão. Use o que você tem para ajudar as pessoas. Se você tem um colega que não tem acesso, forneça acesso a ele. Se você conhece uma pessoa que não sabe acessar, ensine essa pessoa a acessar. Você vai estar fazendo um pouquinho, mas vai estar fazendo a sua parte para melhorar essa desigualdade existente dentro do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação.